Imagina que algumas coisas vão acontecer, tanto por bem quanto por mal, né? Tanto coisas boas como ruins. E tive um momento de lesão, né? Uma lesão importante, e eu também não imaginava, como assim também quando eu voltei, não imaginava que as coisas fossem acontecer tão bem como aconteceram. É um momento que eu sei que Deus colocou na minha vida, preparou isso antes de eu me machucar, de eu já saber que isso iria acontecer, e fico feliz, grato, porque não é toda hora que a gente chega na final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E a gente tem que valorizar esse momento e dar o nosso melhor dentro de campo. Beleza, muito obrigado. Neto, dá um recadinho pro torcedor que está lá em Chapecó, que está ansioso também. Torcedor chapecoense, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, a gente conta com a fé, com as orações de vocês aí, para que a gente possa ser fortalecido cada vez mais, uma grande final, um grande jogo, e a gente espera o apoio de vocês aí. Obrigado por tudo, a gente agradece já pelo apoio que foi dado com o São Lourenço, e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e levar esse segundo jogo aí com um resultado melhor lá para Curitiba. A entrevista que você acabou de acompanhar foi do zagueiro Neto, um dos 6 sobreviventes do acidente aéreo na cidade de La Unión, próximo a Medellín, na Colômbia, envolvendo o time da Chapecoense ontem à noite. O jogador que defendeu o Santos entre 2013 e 2014 falou com o repórter Rafael Renzel, que também está entre os sobreviventes momentos antes do embarque fatídico. O acidente aéreo mobiliza o noticiário nacional e internacional e nós, aqui no Caderno Regional, repercutimos a tragédia inédita envolvendo clubes brasileiros. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o integrante da equipe do programa Baixada Esporte, Alessandro Nunes. Alessandro, boa noite, obrigado, por participar com a gente aqui dessa edição. E além do zagueiro Neto e do jornalista Rafael Renzel, sobreviveram também outras 4 pessoas. Os atletas Alain Ruchel e Foman, o técnico da aeronave, Erwin Tumiri e a comissária Ximena Soares. Tem alguma informação, alguma atualização sobre o estado de saúde desses sobreviventes, Alessandro? Boa noite, Irineu. Boa noite aos telespectadores do Caderno Regional. Dentre os sobreviventes, o Rafael, que gravou essa entrevista com o Neto, é o que está em melhor estado, já conseguiu até se comunicar com a família, está falando, está bem, que é um fato até raro, né, num acidente aéreo dessa proporção. O goleiro reserva, que é o Fulan, ele acabou sofrendo, teve que ter a perna amputada. Né? E estão, os jogadores da Chapecoense que sobreviveram é os que estão em pior estado nesse momento, né? Que tem um quadro mais crítico, mas estão o estado agora estável, mais crítico, estão em recuperação, e o Rafael já, graças a Deus, já conseguiu se comunicar com a sua família. Bom, uma curiosidade, o único gol da carreira do zagueiro Neto foi marcado com a camisa do Santos. Foi em 23 de março de 2014, no clássico contra o Palmeiras, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Nós estamos vendo aí as imagens, inclusive. Além do Neto, outro jogador que teve importante passagem pelo Santos fazia parte do elenco da Chapecoense. O meia Kleber Santana, que inclusive foi artilheiro do Peixe com 11 gols no Campeonato Paulista de 2007, competição que o Santos sagrou-se campeão. Você chegou a ter contato com esses jogadores? Imagino que sim, você foi setorista do Santos, fui, né, Alessandro? Fui, eu trabalhei... Você pode falar a respeito deles aí, né, porque eles vieram aqui. Então, com o Neto eu tive pouco contato, porque no Neto eu já tinha deixado de ser setorista do Santos. Agora eu tive um contato maior com o Kleber Santana, quando da passagem dele como jogador do Santos, e depois da passagem dele como jogador do Santos, quando ele estava no Avaí e foi transferido para o Flamengo, e aí ele teve um problema judicial, e eu sou advogado, e ele acabou... por intermédio de um outro conhecido nosso, vindo a ser meu cliente. E a de cliente passou a ser amigo da gente se falar antes das partidas, porque ele saiu do Flamengo, o Flamengo ficou devendo salários para ele, e ele retornou para o Avaí. Quando foi retornar para o Avaí, esteve no meu escritório e acabamos conversando a respeito disso. Ele falou: Alessandro, eu vou ganhar menos, mas lá o pessoal me trata com dignidade, não tem, né? E ele acabou abraçando o estado de Santa Catarina. E quando foi para o Avaí, tinha uma passagem muito boa para o Avaí, e comprou a ideia, depois que passou pelo Criciúma, de ir para a Chapecoense, nesse lançamento da Chapecoense, né, que a Chapecoense acabou migrando da Série D, passando para a Série C, e na Série B o Kleber Santana foi para lá para poder subir para a primeira divisão. Uma coisa assim, meteórica e vertiginosa, né, da Chapecoense. Foi mesmo. Né? E
tudo indicava que ia continuar nessa série Com certeza. de crescimento, Com certeza, né? E lamentavelmente interrompido por esse acidente. Subiu em 2014 para a Série A e ali permaneceu, né? Não correndo risco de rebaixamento. E o Kleber Santana foi o que eu tive o contato mais próximo, era um amigo querido. Bom, segundo as autoridades colombianas, das 81 pessoas a bordo, 75 morreram, 9 tripulantes e 46 integrantes da delegação da Chapecoense. 20 profissionais da imprensa que também estavam no avião não escaparam. Entre eles, o comentarista e ex-jogador Mário Sérgio, o repórter Vitorino Schermon e o narrador Deva Pascovic. Esses profissionais, você chegou a ter contato com esses profissionais? Conheci os três. Não tinha amizade, né? Cheguei a trabalhar com o Mário Sérgio na época que trabalhei na Band. Ele também era da equipe da Band, ficou 1 mês e meio comigo lá, depois voltou a ser treinador. Tive contato com os três. Do Mário Sérgio, a gente tem a notícia até nos grupos de WhatsApp, né? Um outro companheiro, Mauro Betti, acabou passando para os companheiros o que aconteceu. O Mário estava muito insatisfeito com a Fox, principalmente por causa dessas viagens. A Fox nunca marcava a viagem no horário certo, sempre tinha que pegar voos de carreira, voos fretados, e ele estava muito descontente com a Fox. E nesse embarque, ele ia embarcar num outro avião às 11 horas da manhã, um avião de carreira, e aí foi informado pela Fox que ia no avião da Chapecoense, teve que aguardar, e a esposa dele ligou para o Mauro Betti e falou assim, olha, tenta tirar ele da Fox, levar ele com você para o esporte interativo, né, que você está agora. Betti saiu, né, da Fox e foi justamente para o esporte interativo. E ela falou, diz o Mauro Betti, que ela falou umas 17 vezes, já falei para o Mário, não embarca, não sei, rescinde esse contrato, não embarca, e ele acabou embarcando, né, e acabou indo no avião. Só para confirmar uma informação que agora eu estava vindo para cá, e foi dada, que foi confirmado oficialmente 71 mortes. 71. 71. 6 sobreviventes, 71. Por quê? Na relação do avião, haviam 4 que acabaram não embarcando. O prefeito da cidade de Chapecó, um narrador da Rádio Condá, que estava na lista, mas deu a vaga dele para o outro narrador da Rádio Condá, também está nesse rol de que não embarcaram. Então, confirmado 71 mortes e 6 sobreviventes na tragédia do avião da Chapecoense. Como fica agora a final da Copa Sul-Americana? Então, o Atlético Nacional Medellín, de uma maneira até muito gentil e até não poderia ser diferente, está querendo abrir mão do título em favor da Chapecoense, está sendo acordado isso com a Conmebol, ele quer abrir mão em favor da Conmebol, independente de qualquer coisa, como os times mexicanos saíram da Taça Libertadores... Ele já está classificado para a Libertadores, na verdade. Na verdade, o Atlético Nacional já está classificado para a Libertadores. Porque foi campeão da Libertadores. Sim. A Conmebol já estuda incluir a Chapecoense, independente de qualquer coisa, por conta dessas vagas dos times mexicanos que foram abertas. E o Atlético Nacional Medellín quer, de forma gentil, abrir mão do título em favor da Chapecoense. Você acha que eles vão concordar com isso? Acredito que sim. Acredito que vai ser homologado o título em favor da Chapecoense. Para que eles sejam considerados campeões? Considerados campeões sem que haja a necessidade do jogo. Agora, houve uma grande mobilização também das equipes na intenção, no intuito de tentar ajudar a Chapecoense no campeonato do ano que vem, porque o clube acabou praticamente, né, Alessandro? Está havendo sim essa mobilização a respeito disso, né? O que vai ser feito em torno da Chapecoense para que a Chapecoense não sucumba, né? Até em termos de comissão técnica, jogadores, o que vai ser feito a respeito disso? Que você vai ter que montar toda uma nova equipe agora para disputar um campeonato, quer dizer, existe uma grande possibilidade de a Chapecoense não sobreviver, né, vamos dizer assim. A notícia é que os clubes de maior expressão do futebol brasileiro estão se mobilizando até através da CBF. A CBF, Irineu, já mobilizou agora há pouco também, a notícia saiu, os familiares dos jogadores da Chapecoense não vão precisar ir mais para Medellín para reconhecimento dos corpos. Os corpos vão vir e eles vão ser reconhecidos em São Paulo. Então o reconhecimento vai ser feito no Brasil. O que seria uma coisa desgastante também, né? Sair daqui... Você pegar um avião também nessa situação, para ir até lá para reconhecer os corpos. Tudo isso daí vai também chocar também os familiares, né? Entre os mortos também estava o presidente da Federação Santa Catarina, o vice-presidente da CBF. Da CBF, isso. Agora há pouco uma entrevista do Marco Aurélio Cunha, que é um dos encarregados da CBF, que está indo para Medellín. Já foi um avião da FAB com 2 médicos, né? E depois vai uma comitiva da CBF que vai fazer a liberação dos corpos de lá para cá, para poder fazer o reconhecimento no Brasil. Bom, esse infelizmente não foi o único acidente aéreo envolvendo times de futebol. Em 1949 aconteceu com o Torino da Itália, em 58 o Manchester United da Inglaterra, em 1960 com a seleção da Dinamarca,
em 1987 com o Aliança Lima do Peru e em 1993 também com a seleção da Zâmbia. No Brasil, nessas proporções, nunca havia acontecido, né, Alessandro? E assim, o impressionante é que a gente estava até comentando antes de começar o programa, que o momento da Chapecoense, né, a gente, lógico, se houvesse acontecido isso o ano passado, onde a Chapecoense estava disputando, teria uma consternação grande. Mas o momento que a Chapecoense passa, toda a evolução da equipe da Chapecoense, chegar numa final de campeonato sul-americano... A situação, né? São coisas sai daqui, todo mundo comemorando, né, de alguma maneira, vamos disputar a final, primeiro título internacional. São coisas que é inexplicável, né? Inexplicável realmente, coisa que tem a mão divina, não tem jeito. É verdade. E nós conversamos por telefone com um empresário da região, Luiz Taveira. Ele viajou até Medellín para tentar contratar o zagueiro Thiago, da Chapecoense, para o Santos, além do meia-guerra do Atlético Nacional. Medellín está num clima entristecido, consternado. Todas as rádios da Colômbia abriram seus programas com o hino nacional, com o hino da Chapecoense, num clima de total tristeza, solidariedade. Todo o povo aqui está consternado e chocado. Eu cheguei em Medellín 15 minutos após o acidente, fiquei sabendo disso, fui imediatamente com um amigo meu, Alex Rios, um empresário da Colômbia, para o hospital mais perto, e porque eu tinha amizade com vários jogadores da Chapecoense, dirigente. Então, eu corri para o primeiro hospital para poder ajudar no que fosse preciso. Vim a Medellín para fazer um outro tipo de trabalho e acabei consternado, arrasado, triste. Não desejo para ninguém estar no meio de uma tragédia dessa. E o presidente do Santos confirmou hoje, no início da tarde, que o zagueiro Thiago já tinha assinado um pré-contrato com o clube e reforçaria o Peixe em 2017. E em material divulgado no final da tarde, Modesto Roma falou sobre a solidariedade dos times brasileiros com a Chapecoense e sobre a possibilidade de adiamento do início do Campeonato Paulista. Conversamos com os clubes de cedermos atletas por empréstimo para a Chapecoense. Propusemos que a Chapecoense fica garantida na Série A nos próximos 3 anos. Porque uma perda dessa é uma perda imensa, uma perda para uma comunidade. A Chapecoense é um clube de uma cidade do interior de Santa Catarina, que tem a sua torcida regionalizada. É uma perda muito grande. Vai ser duro a Chapecoense se reequilibrar. Então, eu acho que é obrigação dos demais clubes brasileiros darem o seu apoio com atletas, com fair play, de todas as formas, para a Chapecoense. A CBF ela declarou luta oficial de 7 dias e paralisou as competições, não vai ter nenhuma competição essa semana a mais. No caso do brasileiro, a última rodada passa para daqui 2 semanas, né? No dia 11. Como é que fica a situação do Santos, que já daria férias para os jogadores já no dia 5? As férias estão adiadas para o dia 12, a volta também fica adiada em 1 semana. Estamos trabalhando junto à Federação Paulista para o Campeonato Paulista ser adiado por 1 semana. Temos que achar datas, não é? Temos que procurar as datas que existem e vamos lá, vamos tentar trabalhar para que as datas se ajustem, se acertem e a gente possa ter um Campeonato Paulista sem entraves, com esse atraso de 1 semana, porque as férias são sagradas e a preparação do atleta não pode ser encurtada nunca. Bom, Alessandro, o Luiz Taveira foi lá para consolidar, né, essa contratação, na verdade, né, desse zagueiro Thiago. O que dá para falar do zagueiro? Ele já tinha 30 anos, acho, né? Não era jovem. Não, estava agora chegando ao auge da carreira. Seria uma ótima contratação para o Santos no ano que vem, o Santos que precisa de zagueiro. O Taveira falou em uma entrevista, o que eu li, que inclusive que ele estava muito empolgado com isso, seria uma grande... Eu escutei uma entrevista hoje do pai dele, dizendo... Para ele era a grande contratação da carreira dele. Era o grande momento dele na carreira, né? Infelizmente acabou acontecendo esse falecimento. E o presidente Modesto Roma, mais uma vez, saindo na frente, né? Ele realmente é de vanguarda, assim como ele foi para Esporte Interativo e abriu as portas para outros times irem, inclusive a Chapecoense,
né? Agora se colocando à disposição para poder, a união dos times paulistas, né, os 4 grandes paulistas já estão propondo ceder jogadores por empréstimo gratuito para a Chapecoense para a próxima temporada, e também essa comunicação à CBF para que a Chapecoense fique 3 anos isenta de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho muito importante para poder resgatar, né, esse momento da Chapecoense, que é muito para reestruturar a equipe, né? Porque fica muito complicado, né? E outra coisa, bom senso, né? Porque não teria condições nenhuma, por exemplo, de amanhã a gente ter a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro, até porque os jogadores são amigos, né? Todos se conhecem. Se a gente tem algum tipo de amizade, você imagina quem está no meio do futebol. Tinha mais uma partida ainda pelo Campeonato Brasileiro, não tinha? Atlético? Isso, contra o Atlético Mineiro, que seria no próximo final de semana, no próximo domingo, que foi adiado para o outro. Mas que não faz sentido nenhum também a realização dessa partida. O Atlético Mineiro já abriu mão. Já disse que não quer jogar contra a Chapecoense, não vai jogar contra a Chapecoense, até porque o Atlético não vai influenciar em nada. Sim, mas não tem equipe também para disputar essa partida, né, Alessandro? Vai colocar o Sub-20, né? É um absurdo, né? Eu espero que eles consigam realmente, de muito bom senso, isso que foi colocado a respeito de não ser rebaixado por 3 anos, porque a equipe precisa realmente se reestruturar. Caso ela fique entre os 4, né, que são rebaixados. Sim, seria uma condição. Né? A proposta seria de que o 16º cairia, nesse caso. Isso. Mas aí não seria uma punição, de alguma maneira, injusta, de alguma maneira? E outra, eu ouvi o Vanderlei Luxemburgo hoje na Rádio Bandeirantes, à tarde, ele falou assim, a minha proposta seria então que caíssem só 3. Que de alguma forma também seriam injustas, porque aí o 4º colocado, que subiria, também não vai subir. Então é uma coisa que acho que precisa ser melhor pensada, né? Então, o modelo do Campeonato Brasileiro, diante dessa proposta, vai ter que ser modificado, né? Aí, realmente, o Vanderlei tem razão, então só desce em 3 e só sobe em 3 durante 3 anos. Né? Fica o triplo 3 aí, né? Só vão descer 3, só sobem 3 durante 3 anos. Até para que a Chapecoense não... Mas aí eu te falo, mas e se a Chapecoense ficar entre os 3? Aí não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, na verdade, todos os times vão ter que assinar esse acordo para que a Chapecoense fique isenta disso. Né? Alessandro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite para você. Eu que agradeço a participação. O Caderno Regional faz agora uma pergunta. O cidadão em Santos tem o direito de usar o serviço dos Ubers? Há exatos 13 dias, 2 supostos passageiros do transporte se envolveram em uma confusão que teve repercussão nacional. Um deles foi confundido com o motorista de Uber por taxistas e, por pouco, uma discussão não terminou em tragédia. O caso aconteceu na rodoviária de Santos no dia 16 de novembro. Era uma quarta-feira à tarde. A situação era bastante comum. Aliás, se repete diariamente em qualquer rodoviária do Brasil. Um pai veio buscar uma filha que chegava de viagem e enquanto ambos aguardavam por um motorista de Uber, exatamente neste local, eles foram surpreendidos por um taxista. E falou o seguinte, vocês estão esperando aí o Uber? Isso aqui é ilegal. Se chegar carro do Uber aqui, vocês vão tomar pedrada e vocês são os miseráveis, né? Aí ele voltou para frente da rodoviária, né? Perto do táxi dele. Aí eu segui ele, né? Falei, cidadão, como é que você falou? Você está me ameaçando, está ameaçando minha filha? Aí ele reiterou, né, as ameaças e veio para cima de mim. Ele era um cara maior que eu, né? E eu sou policial, né? Aí eu estava armado, saquei a arma e coloquei no peito dele. Falei, agora você dá a pedrada. E nisso, outros taxistas que estavam lá em frente começaram a fazer rodinha, né? Aí começou um tumulto e eu vi que tinha uma viatura da Polícia Militar do outro lado da rua. Aí eu pedi apoio para eles. Eles até perguntaram, porque eles viram que eu estava armado, né? E aí eles perguntaram se eu era policial. Eu falei que sim, né? E o capitão... prontamente ela perguntou para mim, você quer ainda registrar o ocorrência? Eu falei, não, por mim eu vou deixar quieto, entendeu? Ele achou que realmente foi apenas uma desinteligência e nem achou que eu fosse culpado de alguma coisa, né? Se ele achasse que eu tivesse sido culpado, logicamente ele teria me dado voz de prisão, teria me conduzido, ou ali para seccionar o Santos, ou até para minha corregedoria. Fiz questão depois de pegar o Uber, sabe? Do outro lado da rua, ali na Amador Bueno, e fomos embora. 2 dias após o caso, a filha do policial foi acordada por uma colega com uma postagem que estava começando a circular pelo Facebook. Incluía uma foto dela e de seu pai no momento da confusão. Taxistas compartilharam dizendo que o homem os ameaçou. Tinham várias pessoas comentando que gente que quer usar o ilegal e que é amoral, que os taxistas realmente têm que fazer esse tipo de coisa para coibir esse tipo de serviço e tal.
E aí, depois que eu tive acesso a esse grupo, eu printei todas as mensagens que foram ditas, printei todo mundo que compartilhou. E aí, depois que eu escrevi minha resposta, compartilhei e isso começou a se espalhar, a pessoa que tirou a fotografia e colocou no Facebook se manifestou no grupo. E aí eu entrei no perfil dessa pessoa e vi que ele tinha publicado aquelas fotos. E assim que eu comentei com ele que eu sabia que ele era, que eu tinha respondido e que a gente ia tomar as providências cabíveis, ele começou a apagar todas as mensagens e deletou o perfil do Facebook. A mulher registrou um boletim de ocorrência. Tanto na minha rua quanto perto do shopping, onde eu moro perto, tem muitos pontos de táxi, então a gente anda olhando pro lado pra ver se ninguém te reconhece, né? Porque é uma foto sua que tá circulando na internet, você não sabe na mão de quem vai parar e se eles vão querer alguma represália quanto a isso. É um trauma. Desde outubro, uma lei municipal em Santos proíbe o serviço dos Ubers na cidade. A legislação proposta pelo vereador Ademir Pestana determina a multa de R$ 1.500 e a apreensão dos veículos que fazem o serviço. Porém, falar que não existem Ubers trabalhando em Santos é a mesma coisa que afirmar que os macacos do orquidário começaram a falar. A empresa conta até com sede própria aqui na ponta da praia e a coisa mais comum do mundo é encontrarmos pessoas com o aplicativo do serviço no celular. Ele é fácil de você conseguir contactar o motorista, ele aparece rapidinho, né, te pega onde você quiser, né. Então achei bem prático, né, além de ser mais barato, né, foi bem prático, levou a gente onde a gente precisava ir, foi muito bom. Principalmente o tratamento com o cliente, eles geralmente tratam muito bem, posso dizer que é melhor que alguns taxistas. E a questão de tempo também, eles chegam sempre no tempo certo. E é bem mais barato, né? Você pode ir para lugares, aí você faz as contas, aí você vê que de táxi vai custar mais caro, aí a gente acaba preferindo Uber mesmo. Motorista super educado, quer dizer, é uma outra proposta, né? Quer dizer, é um prestador de serviço que está ali para te auxiliar. Não te trata como um consumidor qualquer, quer dizer, ele quer, né? Então eu achei bacana, legal. Na contramão dessa história está o direito do consumidor. Se o serviço é ilegal, cabe a quem fiscalizar e zelar pela integridade física dos passageiros? Com a palavra, Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos. Essa lei vale apenas para o município de Santos, ela garante, prevê a reserva de mercado aos taxistas e, na verdade, proíbe a utilização do serviço privado individual. É importante, a gente sempre destaca isso enquanto órgão de defesa do consumidor, que uma coisa é o serviço público individual de passageiro, outra coisa é o serviço privado individual de transporte ou de passageiro. E o Uber presta o serviço privado, não é? Quando a gente fala do transporte, uma das obrigações do transportador é garantir a integridade física. Agora, claro, quando eu tenho um agente externo ou uma situação em que eu identifico, detecto quem é o real causador do dano, o infrator, eu posso acionar diretamente essa pessoa. Até porque se a gente trouxer para a relação de consumo e falar da responsabilidade civil aqui, o fato de terceiro é excludente. Então, nesse caso, o terceiro, que seria o agressor, pode ser diretamente responsabilizado. Eu poderia ter sido ferido, minha filha ferida, eu poderia ferir outras pessoas também, porque, logicamente, se o taxista tivesse armado e atirasse, eu também eu iria revidar. Não iria, né? Seria uma coisa de legítima defesa, né? Por isso que eu acho que essa situação, essa briga, essa contenda aí que está tendo entre eles, isso aí acho que seria bom o poder público resolver o quanto antes, né? De uma maneira racional, né? Como aconteceu com a gente, poderia ter acontecido com outra família, poderia ter acontecido comigo sozinha, entendeu? Poderia ter acontecido com uma pessoa de madrugada, e é o tipo de coisa que você nunca sabe qual vai ser a reação, né? Eles poderiam realmente ter batido em alguém, machucado, até chegado a um ponto de matar alguém por não concordarem com o direito de ir e vir da pessoa. Sobre o assunto, nós conversamos com a diretoria do Sinditáxi de Santos, que informou que orienta os profissionais da área para que exerçam suas atividades obedecendo às leis. A nota enviada pelo órgão diz ainda que cabe às autoridades competentes a fiscalização do transporte clandestino e a apuração de possíveis desvios de conduta. O incêndio da Ultracargo, ocorrido em abril do ano passado, foi causado por uma explosão em uma bomba de combustível. A conclusão é do Ministério Público, que concedeu uma entrevista coletiva hoje de manhã para divulgar o laudo final do acidente.
esta é a bomba que causou o incêndio. De acordo com técnicos do Ministério Público, ela foi ligada por engano depois de uma queda de energia e estava com as válvulas tampadas, causando uma enorme pressão seguida por uma explosão. O equipamento ficava próximo aos tanques de combustíveis, que pegaram fogo rapidamente. O início desse incêndio ele foi causado por um fenômeno chamado BLEVE, que é uma sigla em inglês que significa explosão de vapor em expansão de um líquido em ebulição. Como é que isso ocorre? Ocorre porque, inadvertidamente, alguém ligou uma bomba que estava com a sua sucção e descarga fechada e no seu interior tinha combustível. Poderia ser até água, ela explodiria do mesmo jeito. Essa bomba ela estava desconectada e não poderia ter sido ligada. Ela foi ligada inadvertidamente por um dos operadores, fez com que ela funcionasse sob pressão e isso gerou a explosão que causou o incêndio. De acordo com o Ministério Público, o incêndio poderia ter sido evitado se o terminal possuísse um sistema que controlasse o superaquecimento da bomba e outro que combatesse as chamas desde o início. Imagens feitas por câmeras do próprio terminal mostram funcionários tentando entrar na sala onde ficavam os equipamentos de proteção individual para combate de incêndios, mas a chave não estava pendurada na parede como deveria. A porta só foi aberta 2 minutos depois. Foi negligente do ponto de vista de não ter os equipamentos necessários para evitar que esse tipo de evento, que era previsível, acontecesse. O maior incêndio do país começou no dia 2 de abril do ano passado e só terminou 8 dias depois. 6 tanques de álcool, gasolina e diesel foram atingidos, um total de 23 mil metros cúbicos. Nuvens tóxicas se espalharam por várias cidades da Baixada Santista. Quase 9 toneladas de peixes mortos foram retirados do canal do estuário. O mangue também foi contaminado. Para compensar os danos ambientais, o Ministério Público pediu uma indenização de 3 bilhões e 600 milhões de reais para as 2 grandes empresas que operam o terminal. Mas, de acordo com o promotor que cuida do caso, as negociações não avançaram. Ela vai receber o laudo formalmente e ser convidada para essa reunião, onde vão ter a oportunidade de dizerem se tem ou não interesse no acordo. Se tiverem interesse no acordo, isso abre uma nova rodada de negociações, seria prematuro dizer um prazo. Se não houver interesse no acordo, no começo de fevereiro, o Ministério Público propõe ação civil pública. A edição de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado acessando o Sampa Portal. Eu volto amanhã. Tchau. Thank you.